8h08 para a gente falar então sobre a confirmação desse tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. A gente conversa agora com Écio Costa, que é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Écio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. O tempo vai passando, o tarifaço está chegando e a gente não vê, infelizmente, perspectivas de negociação e muito menos de recuo por parte dos Estados Unidos, que afirmam que não vai haver prorrogação de maneira nenhuma. Que alternativas o senhor enxerga, faltando aí poucos dias para o início desse tarifaço? É deixar mesmo esses 50% aí serem aplicados e a partir daí tentar alguma negociação com os Estados Unidos? Muito bom dia, seja bem-vindo. Não, na realidade a gente não pode deixar essa tarifa ser efetivamente aplicada, né, a partir do dia 1º de agosto. Essa é uma semana decisiva, né, o dia 1º é sexta-feira, ainda estamos na segunda e tudo, claro, pode acontecer, né? Basta um convencimento do presidente Trump, para que ele possa pelo menos adiar aí por 60, 90 dias a aplicação da tarifa, para que uma negociação mais firme seja efetivada. Vale lembrar que o presidente Trump ele também joga muito com essa sua estratégia, né, de negociação, de ameaças de imposição de tarifas, e a imposição da tarifa por si só, ela efetivamente termina não acontecendo porque em algum momento uma negociação é feita. A gente viu isso em diversos casos, né? O mais recente agora da própria União Europeia, nesse final de semana, que foi ameaçada com a tarifa de 30% para as exportações aos Estados Unidos, e eles conseguiram, né, fechar um acordo com uma tarifa de 15% e todos os produtos americanos isentos, né, de tarifa de importação para a União Europeia. Então, isso é um modelo aí que pode ser seguido, aplicado aqui ao Brasil, né, você ter um adiamento da decisão para que uma negociação mais efetiva venha a acontecer. O problema é que a gente depende também que o lado de cá seja muito proativo, né, no sentido de baixar, né, a sua guarda, né, e não fazer retóricas de retaliação, não partir para uma agressividade em relação ao discurso contra os Estados Unidos e tentar mudar a visão do perde-perde para o ganha-ganha, porque um processo de retaliação ele só vai fazer com que os dois lados saiam perdendo, o Brasil e os Estados Unidos. E o Brasil, inclusive, perde mais do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é nosso segundo maior parceiro comercial, tanto para a exportação de produtos brasileiros, como para a importação também de produtos americanos. Então, isso vai trazer um custo muito alto para a economia brasileira e vai derrubar o nosso PIB. Várias indústrias vão ser afetadas, porque nós exportamos para os Estados Unidos muito mais bens industrializados do que para o resto do mundo. Em torno de 80% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de produtos da indústria de transformação, enquanto para o resto do mundo fica abaixo dos 60%. Então, a gente não pode dizer que é um parceiro comercial que vai ser deixado de lado e que vamos buscar outros mercados dentro do BRICS ou de outros países. A gente tem que levar em consideração que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, né? Ainda a China vem se tornando cada vez mais relevante, mas os Estados Unidos é de um grande poder econômico. E junto com esse poder econômico, existe também o poder militar, existe toda a influência, né, dentro da OTAN, no mundo como um todo, que a gente não pode simplesmente deixar para um segundo plano. Então, eu acho que é muito importante negociar ainda ao longo dessa semana. Há interesses, né, dos Estados Unidos, por exemplo, nas terras raras, né, aqui do Brasil. O Brasil, depois da China, tem o segundo maior estoque, né, de terras raras,
e nessa guerra tecnológica, ou nessa corrida tecnológica, os Estados Unidos dependem muito desse insumo, né, para a parte de inteligência artificial, de data centers, de todo esse desenvolvimento tecnológico que vem com isso, e o Brasil pode ser um grande aliado, um grande fornecedor desses insumos nessa corrida tecnológica. Então isso pode ser utilizado como uma moeda de troca para que os Estados Unidos recue, né, reduza essa tarifa, né, de 50%, e se você retaliar, vai ser pior ainda, porque é provável que os Estados Unidos dobrem a aposta, elevando a tarifa para algo próximo aí dos 100%, como já foi ameaçado pelo presidente Trump, e aí se o Brasil for nesse caminho também, ambos novamente vão sair perdendo, né? Veja que termina virando uma bola de neve, ladeira abaixo, todos vão sair perdendo. Então esse não é o caminho é realmente fazer a negociação. É isso, e o Brasil está tentando, seja por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, seja por meio dessa comitiva de senadores que foi aos Estados Unidos, mas a situação está complicada. 8h15, já vamos falar também sobre alternativas, como o professor já destacou aqui, de comércio para o Brasil, né, a própria questão das terras raras, que já foram colocadas aí na mesa de negociação, mas não diretamente com o Palácio do Planalto, com o Executivo, uma conversa ali entre empresários e que o presidente Lula também não gostou, já manifestou a sua insatisfação. 8h15, há poucos dias do prazo para entrarem em vigor as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, a Casa Branca avalia não ter percebido envolvimento relevante ou ofertas significativas do Brasil na negociação de um acordo. A afirmação foi feita por uma autoridade do governo americano ao jornal Folha de São Paulo. O governo Lula, no entanto, diz que o processo formal de tratativas está travado em razão da falta de um sinal verde por parte da Casa Branca. As ofertas já estariam em negociação ainda antes do presidente americano Donald Trump anunciar a elevação da tarifa de 10% para 50%. O governo afirma, por outro lado, que não fará concessões em relação às questões políticas utilizadas por Trump para justificar as tarifas. O americano disse que vai aplicá-las em parte devido ao que ele chamou de caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin tentaram contato com autoridades do governo dos Estados Unidos, mas em ambos os casos foi informado que já estava em curso na Casa Branca e que as decisões sobre as negociações estão com Trump. Professor, a gente falou agora há pouco sobre o que o Brasil pode oferecer. Tem a questão das terras raras, né? Talvez aí diminuição de tarifas em relação aos Estados Unidos, mas um ponto crucial dessa negociação e que talvez os Estados Unidos estejam querendo o Brasil, no caso o governo federal, não tem, né, ingerência sobre isso, que é justamente o julgamento em relação ao processo sobre tentativa de golpe de Estado que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo. Isso o governo não pode oferecer, não pode colocar na mesa. O que daria mais para ofertar aos Estados Unidos para tentar barrar essa tarifa de 50% na sua avaliação? Eu acho que cabe ao governo, nessa questão do julgamento, dizer realmente que se as sanções devem ser aplicadas, que sejam aplicadas não especificamente ao país como um todo, não como sanções econômicas, né? E sim com sanções específicas a quem os Estados Unidos julgar ser alvo, né, dessas sanções. É complicado você ter uma população inteira, negócios, né, sendo alvo de sanções econômicas de uma questão política. Então, acho que o próprio governo deve negociar nesse sentido, né, para salvar a economia, né, e deixar a política para outra mesa de negociação. Esse eu acho que é um passo importante. Além disso, falando em alternativas, o Brasil é um país muito fechado, né? O impacto aqui, por um lado, é até menor, porque nós somos muito fechados,
mas também nós temos crescimento econômico muito abaixo do esperado há décadas, porque justamente somos uma economia muito fechada. Então, uma via de negociação importante é você abrir o mercado brasileiro para os produtos americanos. Nós já temos um déficit, né, em relação aos Estados Unidos, mas se você tiver um acesso ao mercado americano e facilitar o acesso dos produtos americanos ao mercado brasileiro, isso pode servir como algo que até a médio prazo vai ser bastante positivo para o Brasil. O Brasil vem tentando, por exemplo, um acordo comercial do Mercosul com a União Europeia há décadas, e do lado de cá já está todo mundo comprometido, assinado, né, e falta a União Europeia assinar esse acordo. E vem se arrastando, e isso não acontece, então você termina não tendo acesso a um novo mercado importante, que é o da União Europeia. Então, se você conseguir uma negociação rápida nesse sentido, para a abertura comercial de ambos os países, né, isso pode ser muito positivo aqui para o Brasil. A Argentina já vem numa negociação direta com os Estados Unidos de abertura comercial. Isso vai trazer uma pujança econômica para a Argentina que vai reverberar em alguns anos. O Chile, que é um outro país aqui da América Latina, e que é o país mais aberto ao livre comércio aqui da América do Sul, ele cresceu e ainda cresce com dados, com taxas muito relevantes, porque é o país que tem o maior número de acordos bilaterais de comércio da América do Sul, né, com o resto do mundo. E isso foi desenvolvido ao longo de décadas e fez com que o país crescesse muito. Abrir mercados é muito difícil. O Brasil não pode abrir mão de ter os Estados Unidos como um parceiro comercial. A gente vê muitas pessoas defendendo, não, a soberania, não, nós temos que ver outros mercados, vamos vender suco de laranja, café e carnes para outros mercados. Não é assim, não funciona desse jeito, não é do dia para a noite. Leva muito tempo para você acessar novos mercados. Há barreiras fitossanitárias que precisam ser vencidas, há regulamentações que precisam ser tratadas. Então, preciso, mais uma vez eu enfatizo, sentar à mesa, baixar a guarda, né, fazer uma ligação, às vezes direta, presidente para presidente, né, não o vice-presidente, mas sim o presidente, e conversar, chamar para um acordo, né, que vá postergar a imposição dessa tarifa, que vá facilitar o comércio entre esses dois países. E aí continuar, claro, vendo outras alternativas. O Brasil tem que estar sempre desbravando novos mercados, mas isso tem que ser num princípio de reciprocidade. A gente tem que abrir o nosso mercado também para poder ter acesso a outros mercados. É isso sobre essa possível ligação. O próprio presidente Lula disse que não vai ligar, porque quem teria começado toda essa tensão seria os Estados Unidos, né? Mas talvez seja preciso aí um pouquinho mais de humildade, digamos assim, e fazer, né, quem sabe, essa ligação para o presidente Trump para tentar aí barrar esse tarifaço de 50%. Vamos com mais informações sobre essa situação. O governo dos Estados Unidos deve divulgar até a próxima semana uma declaração com uma nova base legal para justificar as tarifas de 50% sobre importações do Brasil. O documento é preparado pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a USTR, segundo a agência Bloomberg. As tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente Donald Trump em abril e elevadas em julho entrarão em vigor nesta sexta-feira, 1º de agosto. Foi o prazo dado pelo republicano depois de 2 adiamentos de 4 meses. A expectativa é que o documento da Casa Branca seja publicado antes dessa data. Trump atribui as taxas sobre parceiros comerciais aos sucessivos déficits na balança com os países. No entanto, os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil, ou seja, se exporta mais do que importa.
Por isso, o país teve a tarifa inicial divulgada de 10%. No início de julho, o republicano decidiu elevar a alíquota para 10%. O argumento usado foi o suposto destrato do governo, 50% tarifaço do governo e da Justiça brasileira ao ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, vale lembrar, é réu na ação e Trump pede que o julgamento seja encerrado imediatamente, o que, claro, não vai acontecer. Com a justificativa política para impor a tarifa de 50%, o Congresso norte-americano recomendou ao escritório do representante de comércio que redija uma declaração com uma nova base legal. Na semana passada, o governo Trump mandou o USTR iniciar uma investigação contra ataques do Brasil às Big Techs dos Estados Unidos. O governo Trump afirma que o Brasil estaria retaliando Big Techs por não censurarem conteúdos políticos e impondo restrições à atuação de empresas dos Estados Unidos no setor digital e também de pagamentos, O Pix também provocando essa tensão. Segundo o USTR, o governo brasileiro também concede tarifas reduzidas a parceiros comerciais específicos, o que coloca os produtos norte-americanos em desvantagem aqui no nosso país. 8 horas e 23 minutos, falando sobre esses concorrentes. Vamos falar também um pouquinho sobre a China. A campanha do governo Trump para impedir que fabricantes chineses evadam as altas tarifas dos Estados Unidos pode obstruir o comércio global com burocracia excessiva. Segundo especialistas em logística e economistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, a investida do governo dos Estados Unidos pode prejudicar cadeias de suprimentos das quais as empresas de eletrônicos e montadoras dependem para produzir bens ao menor custo. Autoridades americanas afirmam que algumas empresas chinesas têm burlado as tarifas que Donald Trump começou a impor em 2018, enviando seus produtos para clientes americanos via países como o Vietnã, que enfrentam barreiras comerciais mais baixas com os Estados Unidos. Esses fluxos cresceram este ano à medida que Trump aumentou as tarifas sobre produtos chineses para um nível sem precedentes de 145% em abril, antes de reduzi-las algumas semanas depois. Os acordos comerciais preliminares que o presidente anunciou nas últimas semanas com o Vietnã e a Indonésia visam frustrar essa prática, conhecida como transbordo, com uma tarifa de 2 níveis, uma taxa para produtos produzidos localmente e uma taxa muito mais alta para bens originários de outros lugares, ou seja, o transbordo não teria efeito. Como a maioria dos bens manufaturados contém alguns componentes chineses, a distinção entre bens feitos localmente e bens oriundos da China dependerá de detalhes regulatórios que ainda precisam ser acordados entre Washington e seus parceiros comerciais. Essas regras de origem limitarão a quantidade de conteúdo chinês que um produto de um outro país pode conter para ainda se qualificar para a taxa tarifária mais baixa, além de impedir que produtos chineses evitem taxas alfandegárias dos Estados Unidos. A tarifa de 2 níveis introduzirá complexidade e burocracia adicionais ao movimento transfronteiriço de mercadorias, especialmente na Ásia. Ao longo da última década, quase 2/3 das 248 investigações de transbordo da alfândega e proteção de fronteiras envolveram a China como a suposta fonte dos bens em questão, de acordo com dados publicados no site da agência. Professor Écio, aí temos também essa estratégia da China que os Estados Unidos está tentando barrar, do transbordo, ali elementos que são introduzidos em produtos manufaturados, uma forma aí de tentar contornar esse tarifaço de Donald Trump, mas nem isso também vai ser possível, e o que deve provocar mais burocracia nas relações comerciais. Afinal, vai ser necessário um estudo minucioso, de como aplicar essa taxa, dividindo entre o que é produzido localmente e o que vem de fora. Cada vez mais complicada também essa relação entre Brasil e China. China, inclusive, que muitos especialistas enxergariam como alternativa de comércio para o Brasil. Nem sei se ainda é possível aumentar, já que é muito forte essa relação entre Brasil e China. Sua opinião, sua visão. Então, o transbordo ele vem acontecendo bastante, inclusive a Rússia também
tem feito isso, né, com o seu petróleo, gás natural, porque sofreu, né, na época ainda sofre sanções econômicas pela invasão à Ucrânia, e a gente vê que o comércio com nações, através de nações menores, vizinhas à Rússia, para outros países tem acontecido, e essa é uma forma de você realmente fiscalizar, né, essa burla que acontece para que o fornecimento desses produtos continue acontecendo. É mais uma estratégia dentro de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e que outros países terminam sendo impactados com isso. O Brasil nem é impactado tanto assim. Não há um transbordo forte de China para Brasil e Estados Unidos, ou seja, a gente não vê aí uma elevação forte de exportações do Brasil para os Estados Unidos de produtos que vieram da China. Os dados, pelo menos, não apresentam isso, e tanto é que a gente tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Na relação Brasil-China, a China já é o nosso maior parceiro comercial há bastante tempo, tanto nas exportações como importações, e isso traz aí também uma preocupação, porque imagina, 1/3 das nossas exportações vão para a China. Se a China desacelera o seu crescimento econômico, ou se a China fecha um acordo comercial muito forte com os Estados Unidos, por exemplo, isso pode prejudicar o Brasil, porque pode ser um acordo comercial onde a tarifa entre os dois países fique muito baixa e a tarifa para o Brasil seja elevada. E aí o Brasil perderia, né, um mercado, a competitividade num mercado tão importante quanto o chinês. Então, para o Brasil é importante sempre, como eu já mencionei, estar diversificando mercados, mas é um processo lento. É um processo que envolve muita negociação e é um processo que tem que ser recíproco, mas cabe ao Brasil, da mesma forma que você tem aí a imposição de uma reciprocidade para aumento de tarifas, nesse caso dos Estados Unidos, que está sendo muito discutido, há também a aplicação de um processo de reciprocidade para redução de tarifas para novos parceiros comerciais. O Brasil é uma economia muito fechada, como eu já mencionei, e se você quer ter acesso a novos mercados para escoar boa parte desses produtos, né, do café, né, do suco de laranja, de carnes, outros produtos da indústria de transformação, você precisa negociar o acesso para esses mercados, abrindo o mercado brasileiro para ter também acesso a esses produtos que outros parceiros comerciais possam enviar para cá, né? O Brasil precisa realmente se desprender de uma forte concentração que existe hoje entre China e Estados Unidos. Os dois países somados chegam a 50%, né, de todas as exportações brasileiras. Isso não é bom, né, para um país como o Brasil, que tem muitas alternativas de produtos básicos, industrializados, serviços que podem ser ofertados para o mundo como um todo, né, principalmente do agronegócio, se limitar a exportar para duas nações que são bastante polêmicas, né, complexas, que têm uma guerra comercial entre si e que termina trazendo algum impacto aqui também no Brasil. É isso, uma dependência muito perigosa, sem falar que o Brasil também, né, já deveria estar em outro patamar em termos de produção, né, não ficar tão dependente de produtos primários, mas aí já seria outro debate que não será hoje aqui no nosso Povo News. Professor Écio Costa, agradeço demais sua participação aqui com a gente, forte abraço e até a próxima. Então, Ítalo, só para finalizar rapidinho, até uma abertura comercial maior iria melhorar essa questão da agregação de valor de produtos brasileiros, né? Mas, como você disse, esse é um debate para um outro momento. Agradeço a todos pelo convite. Um abraço para você, Ítalo. Eu que agradeço, professor Écio Costa, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado.